Oh, meus queridos, sentem-se junto à lareira e deixem-me contar-lhes uma história que se esconde nas sombras da fazenda onde vivi, uma narrativa sombria que ainda ecoa nos recantos mais profundos da minha memória. Permitam-me levá-los de volta a uma noite de tempestade, quando os trovões rugiam e os relâmpagos iluminavam os segredos ocultos. Era uma época de colheita abundante, mas o céu estava coberto de nuvens escuras, como se a natureza estivesse prestes a desvendar seus próprios mistérios. Eu, jovem naquela época, senti uma inquietação no ar enquanto caminhava pelos campos sob a luz incerta da lua. A fazenda, uma extensão vasta e serena, escondia segredos que apenas os olhos mais atentos poderiam vislumbrar. Naquela noite, um murmúrio estranho flutuava pela brisa, ecoando pelas fileiras de plantações. Decidi explorar a origem desse som perturbador, com uma lanterna fraca iluminando meu caminho. Ao me aproximar do celeiro, o aroma pungente de feno e madeira úmida pairava no ar. A porta rangeu ao abrir-se, revelando um interior envolto em penumbra. A luz da lanterna tremulava, como se tivesse medo de revelar o que estava oculto nas sombras. Foi então que meus olhos se encontraram com algo que gelou meu sangue. No centro do celeiro, uma figura pálida, coberta por uma mortalha escura, estava de pé. Seus olhos, vazios de vida, fixaram-se em mim, e o silêncio tornou-se opressivo. Vovó, e sussurrou uma voz suave, mas era um lamento, uma melodia dissonante que ressoava no âmago da minha alma. Reconheci a voz, era meu neto que partirá deste mundo cedo demais. Sua presença, no entanto, não emanava paz, mas uma tristeza profunda e desespero eterno. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a lanterna, mas uma força desconhecida me impelia a continuar observando. A figura espectral começou a se movimentar, arrastando-se na direção das sombras mais profundas do celeiro. A cada passo, um eco macabro parecia ressoar, como se a própria terra lamentasse a perda de almas queridas. Sem pensar, segui a figura até o cantinho mais escuro do celeiro, onde um velho baú repousava. Ao abri-lo, revelei segredos enterrados do passado. Dentro do baú, crânios e ossos estavam dispostos de maneira ritualística, como se a fazenda carregasse consigo histórias de um passado sombrio. A figura do meu neto desapareceu lentamente, mas a presença maligna ainda permeava o ar. Senti uma angústia profunda enquanto o murmúrio da fazenda contava histórias que nunca deveriam ser reveladas. Aquela noite, a fazenda não era apenas terra cultivada, mas um receptáculo de tragédias antigas, onde os ecos dos acontecimentos passados continuavam a assombrar. Fechei o baú com pesar, uma sensação de desespero pairando sobre mim. Nunca contei a ninguém sobre o que vi naquela noite. Alguns segredos, meus queridos, são melhor deixados nas sombras, onde a luz da verdade pode não ser capaz de iluminar as marcas de sofrimento e tormento enterradas sob a terra fértil da fazenda. E assim, até hoje, a fazenda carrega consigo a carga de suas histórias ocultas, sussurrando seus segredos apenas para aqueles que têm coragem de ouvir. Havia uma fazenda distante, aninhada em um vale sereno, onde as árvores altas sussurravam segredos ao vento e os campos ondulavam em tons de verde que se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. Aquela terra era um pedaço do paraíso, e, naquela fazenda, eu passei grande parte da minha vida. Permitam-me, meus queridos, levar-vos de volta no tempo, para uma época em que o sol parecia mais brilhante e as noites eram escuras como o breu. Eu era apenas uma menina, com cachos dourados e olhos curiosos que absorviam cada maravilha da fazenda como se fosse a própria magia. As manhãs começavam cedo, com o canto alegre dos galos saudando o nascer do dia. Minha avó, uma mulher sábia e amorosa, era guardiã desta terra fértil. Ela acordava antes do sol, preparando café na cozinha com cheiro de biscoitos e tortas recém-assadas. Seus olhos eram profundos, cheios de histórias que só a idade e a experiência podem contar.
Lembro-me das tardes passadas nos campos, correndo descalça na grama macia enquanto os pássaros cantavam melodias encantadoras. As árvores pareciam sussurrar contos de tempos passados, e a fazenda tinha uma alma própria. Às vezes, minha avó me chamava para sentar-se com ela na varanda, onde o rangido da madeira se misturava ao som suave do riacho que corria próximo. Entretanto, nem todas as histórias da fazenda eram doces. Minha avó, com seus olhos sábios e cansados, contava-me histórias de tempos difíceis, quando a terra tremia sob a fúria de tempestades e a natureza impunha seu domínio sobre os homens. Ela falava sobre as noites escuras, quando o lamento do vento se misturava ao uivar dos lobos, criando uma sinfonia de mistério e medo. Uma noite, enquanto observávamos as estrelas cintilantes, minha avó começou a contar-me sobre a lenda do velho carvalho, uma árvore antiga que ficava no coração da fazenda. Dizia-se que, nas noites de lua cheia, sussurros podiam ser ouvidos ao redor dela, como se a própria terra estivesse contando seus segredos mais profundos. Lembro-me vividamente da noite em que decidimos desbravar o mistério do velho carvalho. À medida que nos aproximávamos, o silêncio se intensificava, e as sombras dançavam ao nosso redor. Minha avó, com sua lanterna fraca e sorriso afetuoso, guiava o caminho. À medida que chegamos sob a vasta copa da árvore ancestral, algo extraordinário aconteceu. Uma brisa suave sussurrou por entre as folhas, e, por um breve momento, senti uma presença antiga nos envolvendo. Era como se a própria fazenda estivesse nos acolhendo, compartilhando conosco seus segredos mais profundos. Minha avó, com lágrimas nos olhos, contou-me sobre a ligação ancestral que tínhamos com aquela terra. Ela falou de gerações passadas e das histórias entrelaçadas que moldaram nossa família. Naquela noite, sob o velho carvalho, senti-me parte de algo maior, uma tradição que se estendia além do alcance da memória. Os anos passaram, e a fazenda transformou-se com o tempo. As histórias da minha avó permanecem entrelaçadas nas raízes daquela terra, como folhas de um livro amarelado pelo tempo. Mesmo agora, enquanto compartilho essas memórias, sinto a fazenda viva em mim, uma parte indelével do meu ser, como se as histórias daquela terra continuassem a ecoar através das gerações. E assim, minha querida família, a lenda da fazenda vive, imortalizada nas palavras da avó que tanto amei. Sintam-se próximos, meus caros, enquanto eu vos conto uma história que se insinua entre as sombras e os campos de uma fazenda esquecida no interior. Era uma noite sombria, onde a lua cheia lançava sua luz pálida sobre os campos e árvores como um espectro silencioso. O ar estava impregnado com o cheiro da terra molhada pela chuva recente, e o vento sussurrava segredos nas folhas das árvores. Naquela noite, eu, um curioso habitante dessa fazenda, fui despertado por uivos distantes. Eram uivos que ecoavam na escuridão, enviando calafrios pela espinha. Inicialmente, pensei que poderiam ser apenas os lamentos de lobos à distância, mas algo naqueles uivos parecia diferente, mais sinistro, carregando um peso de ancestralidade e maldição. Curioso, decidi investigar. A casa da fazenda estava envolta em silêncio, e apenas a luz da lua cheia guiava-me pelos campos. Enquanto caminhava pelos caminhos de terra batida, uma sensação de inquietação cresceu dentro de mim, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis na escuridão. Ao alcançar os limites da propriedade, deparei-me com uma clareira onde a lua lançava sua luz de forma mais intensa. Foi lá que vislumbrei uma figura que arrepiou todos os pelos do meu corpo. Um lobo, gigantesco e negro como a própria noite, estava parado no centro da clareira. Seus olhos, amarelados e famintos, encontraram os meus. O lobo, no entanto, não era comum. Era algo sobrenatural, uma criatura híbrida, metade lobo e metade humana. Ele ergueu-se sobre as patas traseiras, revelando uma forma que, mesmo na penumbra, denotava a transformação de algo além do natural. A criatura emitia grunhidos guturais, uma fusão angustiante de rugido e grito humano. Aos poucos, o lobo humano começou a se aproximar, seus olhos ferozes fixos em mim.
Meus passos retrocederam instintivamente, meu coração batendo descompassadamente. Não era apenas um lobo. Era um lobisomem, uma entidade maldita que se apossava da noite para se alimentar de carne e causar terror aos desavisados. Os uivos tornaram-se mais frequentes e aterrorizantes, ecoando pela fazenda como uma sinfonia sombria. Tentei recuar, mas meus pés pareciam enraizados no solo úmido. O lobisomem, agora a poucos metros, estava prestes a me envolver em sua maldição ancestral. De repente, um feixe de luz cortou a escuridão. Um vizinho, alertado pelos uivos macabros, dirigiu seu carro em minha direção. A luz inundou a clareira, dissipando as sombras, e o lobisomem, momentaneamente cego pela claridade, recuou para a escuridão. A luz do carro revelou um rosto pálido e distorcido pela transformação, mas, antes que eu pudesse compreender completamente o que via, a criatura desapareceu nas sombras da floresta. O som de uivos distantes permaneceu, uma lembrança inquietante da noite em que a fazenda revelou sua face mais sombria. Desde então, evitei as noites de lua cheia, quando os uivos ainda ecoam pelos campos. A fazenda, uma vez um refúgio sereno, tornou-se marcada por uma presença sobrenatural. Os uivos do lobisomem continuam a ser uma canção noturna, um lembrete sombrio de que, mesmo nas paisagens rurais, podem se esconder mistérios e criaturas que desafiam a compreensão humana. Permitam-me levar-vos de volta a uma noite que ainda assombra os recantos mais sombrios da minha memória. Era uma noite sem estrelas, onde a escuridão se espalhava como um manto sobre os campos da nossa fazenda. A lua, oculta por nuvens pesadas, negava-nos sua luz reconfortante. Minha família e eu residíamos em nossa fazenda, onde os dias eram preenchidos com o trabalho árduo da terra. Contudo, naquela noite, uma atmosfera pesada envolvia a casa, como se a própria fazenda estivesse tentando nos contar algo obscuro e inominável. O gado inquieto mugia ao longe, e o vento sussurrava lamentações pelas janelas entreabertas. Enquanto nos reuníamos na sala de estar, o render das tábuas de madeira e o crepitar da lareira eram as únicas companhias audíveis. Meu olhar buscava conforto no rosto da minha esposa e filhos, mas mesmo eles não conseguiram disfarçar a tensão que se acumulava no ar. De repente, um som macabro rompeu a serenidade da noite. Uma batida áspera na porta, como se algo do lado de fora exigisse entrada imediata. Um frio desceu pela espinha, mas o patriarca em mim decidiu investigar, pensando ser talvez um vizinho em apuros. Ao abrir a porta, uma rajada de vento frio varreu a sala, extinguindo as chamas da lareira como se fossem velas frágeis. A escuridão tomou conta da entrada, mas ali, à minha porta, estava uma figura enigmática. Um estranho vestido em trapos e sombras, com olhos que pareciam refletir a própria escuridão da noite. "Por favor, ajudem-me", murmurou a figura, uma voz sussurrante carregada de desespero. O ar ficou ainda mais pesado, e minha família, temerosa, reuniu-se ao meu lado. Inseguro, convidei o estranho a entrar, ignorando a sensação de que algo estava profundamente errado. A figura deslizou pela porta, trazendo consigo uma atmosfera gélida. Uma vez dentro, sua aparência tornou-se mais clara, um rosto envelhecido e pálido, com olhos sem brilho que espreitavam nas sombras. Alegou ter perdido o caminho e estar faminto, pedindo abrigo por apenas uma noite. Cedi, contra o meu próprio instinto, e servi-lhe uma refeição modesta. Enquanto comia, a sala parecia murchar em sua presença, e o brilho fraco da lareira revelava um rosto que transmitia um passado sombrio. A noite avançava, e uma sensação de opressão continuava a aumentar. Então, sem aviso, a figura ergueu os olhos para nós. Seus olhos, agora brilhando com uma luz sobrenatural, prenderam-se nos nossos,
e um calafrio profundo nos envolveu. Vocês são minha última esperança, disse, mas suas palavras tinham uma ressonância sinistra. Foi quando, com um arrepio que cortou a espinha, percebemos que estávamos diante de algo além da compreensão humana. A figura revelou-se como uma entidade sombria, uma presença nefasta que buscava refúgio em nossa casa. O que se desenrolou nas horas seguintes foi um pesadelo do qual ainda reluto em falar. Sombras dançavam pelas paredes, murmúrios indecifráveis ecoavam pelos corredores, e a lareira queimava com chamas turvas. Aos primeiros raios de luz da manhã, a figura desapareceu, deixando-nos com uma casa marcada pelo medo e uma sensação de que algo macabro havia escolhido nossa fazenda como seu campo de jogos. Desde aquela noite, nossa família carrega as cicatrizes emocionais do encontro sobrenatural. A fazenda, uma vez símbolo de vida e prosperidade, tornou-se uma terra impregnada de mistério e trevas. E enquanto o dia avança, as sombras daquela noite persistem, um lembrete de que, nas fazendas aparentemente pacíficas, podem espreitar horrores que desafiam toda lógica e razão. Numa noite silenciosa, envolto pela penumbra dos campos da minha fazenda, eu, um simples fazendeiro, estava concentrado em cuidar do gado. A lua lançava sua luz tênue sobre os pastos, e o farfalhar das folhas sob o vento noturno era a única melodia que quebrava o silêncio. Enquanto caminhava entre as sombras projetadas pelas árvores, uma sensação estranha se apoderou de mim, como se algo espreitasse na escuridão. Meus passos tornaram-se cautelosos, mas a missão de zelar pelo rebanho prevalecia sobre a crescente inquietação. O mugido do gado ao longe parecia distante, quase abafado pela quietude que envolvia a noite. Fui guiado pelas estrelas, que piscavam timidamente no céu noturno, e a cada passo, a atmosfera ao meu redor parecia ganhar uma densidade opressiva. Cheguei ao campo onde o gado pastava habitualmente, mas uma cena perturbadora desdobrou-se diante dos meus olhos. As criaturas que normalmente eram dóceis e tranquilas agora estavam agitadas, inquietas. Seus olhos refletiam uma ansiedade que não conseguia compreender. Ao longo da cerca, algo sinistro chamou minha atenção. Uma figura escura, quase indistinguível na penumbra, movia-se entre as sombras. Meu coração acelerou, e uma sensação de pavor apertou meu peito enquanto eu me aproximava cautelosamente. Quando a figura emergiu da escuridão, percebi que era uma criatura grotesca, meio humana, meio animal. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e suas mãos, contorcidas em garras, estavam cobertas de sangue. O gado ao redor estava agora em pânico, mugindo em agonia enquanto a criatura se movia entre eles, como se estivesse se alimentando da essência deles. Meus instintos me impeliram a recuar, mas a visão macabra me manteve paralisado no lugar. A criatura levantou a cabeça, percebendo minha presença. Seus olhos encontraram os meus, e um arrepio percorreu a minha espinha. Não havia mais tempo para hesitação. Corri em direção à fazenda, meu coração batendo como um tambor frenético. Enquanto eu cruzava os campos, o grito do gado ecoava atrás de mim, uma sinfonia de desespero que arrepiava a alma. A criatura perseguia-me, movendo-se com uma velocidade sobrenatural. Cada sombra nas árvores parecia se contorcer e sussurrar, como se a própria fazenda estivesse ecoando o horror que testemunhara. Ao alcançar a segurança relativa da casa, olhei para trás, mas a criatura havia desaparecido nas trevas. A fazenda, uma vez abençoada pelo ciclo da vida, tornou-se palco de um pesadelo que me perseguirá até o fim dos meus dias. A manhã trouxe consigo a revelação cruel do que a noite havia deixado para trás. O gado, antes tão vital, jazia agora como testemunha silenciosa do terror que assolara os campos. Marcas estranhas e profanas eram as únicas pistas deixadas pela criatura.
Desde aquela noite, a fazenda nunca mais foi a mesma. O eco dos mugidos angustiados ainda ressoa nos meus ouvidos, e a sombra da criatura persiste, um lembrete constante de que, mesmo nas terras mais pacíficas, podem surgir horrores inimagináveis.